Olá, bem-vindos a mais um episódio do Talk Med. Meu nome é Bruna Lima, eu sou representante da Liga de Cirurgia Pediátrica da Universidade Selma e hoje a gente vai falar sobre o dia a dia da urologia pediátrica. Meu nome é Vitor Farias, eu estou como representante da Liga de Urologia e Nefrologia da Universidade Selma. Estamos hoje aqui com a doutora Tereza Cristina, que ela é médica graduada pela UFMA, prestou residência em cirurgia geral pelo Hospital de Base do Distrito Federal. Além disso, ela prestou residência no Hospital Dutra de Urologia e fellowship em Urologia Pediátrica em Barcelona. Tudo bem, professora? Tudo bem, como vai? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Certo, doutora. A gente queria iniciar esse podcast conhecendo um pouco mais da senhora. Nosso objetivo hoje é falar sobre a urologia pediátrica, tanto a sua visão como profissional, como a nossa visão como estudante e adequando à população em geral. A gente preparou os principais tópicos, assim, dúvidas relacionadas a esse tema. Mas antes disso eu queria falar, por que a senhora escolheu a urologia? Por qual motivo a urologia? Então, dentro das especialidades cirúrgicas, a urologia, hoje eu sou suspeita, né, porque eu sou apaixonada pela especialidade. Mas no momento da escolha, foi que eu já era cirurgiã geral, já estava no último ano de cirurgia geral, e eu gostaria de fazer uma especialidade que eu não tivesse que dar plantão e ficar 12 horas em pé e cirurgias muito longas. Então eu procurei uma especialidade que pudesse ter outras opções que não fosse de plantão e de trabalho árduo em cirurgias longas. E eu busquei dentro das especialidades, e a urologia é uma especialidade muito clínica. Você faz muito consultório, você faz exames, você faz... hoje, depois que eu entrei, que eu conheço, a urologia ela é uma especialidade que tem várias áreas de atuação e você pode ter áreas de atuação dentro da urologia e trabalhar só com aquela área. Então, hoje a gente tem colega, por exemplo, que faz só um exame chamado de estudo urodinâmico e ele é chamado de urodinamicista. Então, de repente, se eu quiser, eu vou parar de atender, eu vou parar de operar, não quero fazer transplante, eu vou fazer só exame, eu posso fazer só exame de urodinâmica. Então, é uma especialidade muito múltipla, que a gente diz, e atende todas as idades e todos os sexos e termina que atende todas as doenças. Então, eu acho que não tem especialidade mais completa dentro da medicina. Doutora, a gente também queria saber como é o dia a dia na urologia pediátrica. É um dia a dia árduo, ninguém pensa que você vai trabalhar pouco. Então, aquela ilusão que eu disse, eu vou trabalhar pouco, vou trabalhar menos, não quero dar plantão, não é verdade. A gente trabalha muito, a urologia é uma das especialidades de maior volume de trabalho. É uma das especialidades que, comparando nos estudos que tem nos Estados Unidos, é uma das especialidades de maior estresse, junto com obstetrícia, anestesia, porque é uma especialidade que usa muita tecnologia. E o dia a dia da gente é um dia a dia de estudo contínuo, de atualização contínua, porque a urologia ela é uma especialidade que evolui muito dentro das tecnologias, então é a especialidade que mais avança dentro de tecnologia, e a gente fica o tempo inteiro atrás do conhecimento novo. Então, você faz, como eu falei, atende todos os públicos de todas as idades, com várias situações de doença, e você tem o tempo inteiro que está se atualizando, porque é uma especialidade muito ativa. Entendo. Teve algum motivo assim, específico para a senhora escolher a urologia pediátrica? Sim. Ainda? Porque Sim. Até como mulher é difícil a gente encontrar uma médica urologista. Como foi essa experiência para a senhora? A experiência de escolha da da subespecialidade. Então, não foi uma escolha no início da urologia, não. Quando eu me formei urologista, eu trabalhava com transplante, fazia tudo. Trabalhei no Hospital do Câncer, fazia urologia oncológica, fazia tudo dentro da especialidade. Mas no nosso estado, existia uma deficiência grave, que não existia ninguém que fizesse urologia pediátrica. Então, a gente não tinha, os pacientes saíam daqui para fazer tratamento fora de domicílio em São Paulo. E eu, desde a residência, a residência não tinha alguma coisa, não tinha biópsia de próstata, e eu fui lá e fiz entrar a biópsia de próstata.
E aí, quando tinha alguma falha, eu sempre ia atrás e buscava e implantava. E aí eu decidi, não, eu vou atrás de buscar urologia pediátrica para o estado do Maranhão, e foi isso que eu fiz. Foi essa a escolha, porque, como eu disse, urologia é apaixonante. Então, qualquer área que eu fizesse dentro da urologia, eu estaria realizada. Então, eu utilizei o útil ao agradável e trouxe a urologia pediátrica para o Maranhão. Essa parte é muito real. Até hoje em dia, né, já melhorou bastante, mas até hoje em dia a gente vê que tem muitos... falta muito a parte pediátrica, na urologia, na neurologia, na cardiologia. Tem muito cardiologista, tem muito pediatra, mas tem poucos especializados na parte pediátrica. E, doutora, a gente também queria saber qual é a doença mais recorrente que a senhora vê no dia a dia? A mais comum é a fimose. A mais comum do dia a dia. Todo mundo conhece alguém que tem fimose. Então, essa seria a condição mais comum no consultório de urologia pediátrica. A senhora pode explicar, então, para as pessoas o que seria a fimose, como se forma? Tá. Então, a fimose nada mais é do que o estreitamento do prepúcio. O menino, ele não consegue expor a glande, e todos os meninos, a maioria, mais de 90%, nascem com o prepúcio coberto com pele, que é uma fimose que a gente chama de fisiológica, é normal nascer com o prepúcio coberto. Mas esse prepúcio ele precisa descolar até para providências de limpeza até os 2 anos de idade. Isso acontece de forma natural. Se não acontecer até os 2 anos de idade, você tem que tomar providências e tem que tratar. Então, a fimose nada mais é do que a não exposição da glande por dificuldade de retração do prepúcio. A senhora já explicou que todo menino nasce já com a fimose fisiológica. Mas como é a recorrência da fimose patológica no dia a dia? Então, ela é considerada patológica a partir dos 2 anos de idade. A criança pode até ter a fimose antes dos 2 anos. E se essa condição causar balanopostite, infecção urinária, alguma condição nesse sentido, ou retenção urinária, aí você precisa tratar antes dos 2 anos. Mas a condição de existir por existir, sem causar nenhum problema para a criança, não precisa tratar antes dos 2 anos de idade. Então, ela passa a ser patológica no momento em que ela causa problema ou no momento em que ela não se resolve espontaneamente até os 2 anos de idade. Doutora, então, como seria o tratamento para essa fimose caso ultrapasse dos 2 anos de idade? O tratamento depende do grau de fimose. Então, existe a fimose que é muito fechada, que você não consegue aplicar a pomada que ajuda na descolamento desse prepúcio. E existe a fimose que não tem possibilidade de aplicar a pomada e tem a que tem a possibilidade de aplicar. Então, se você tem possibilidade, se existe entrada ou uma retração mínima do prepúcio, você consegue aplicar a pomada, que é a base de corticoide, na maioria das vezes, e você tenta sempre o tratamento clínico. Esse tratamento clínico ele resolve mais de 90% dos casos. E as condições que não tem como aplicar a pomada, porque é muito fechado, o tratamento cirúrgico, ou quando não resolve com a pomada. Doutora, nos estágios de cirurgia pediátrica, a gente vê muito fimose. A maioria das cirurgias é de fimose e a gente queria saber qual a relação do urologista com o cirurgião pediátrico nesse caso. O cirurgião pediátrico e o urologista são 2 especialidades cirúrgicas. Primeiro nós somos cirurgiões gerais e depois nós fazemos as especialidades de urologia ou de cirurgia pediátrica. E dentro da cirurgia pediátrica, o cirurgião pediátrico, ele pode, como eu fiz um fellow em urologia pediátrica, ele pode fazer um fellow em urologia pediátrica. Ele é cirurgião pediátrico de formação e faz um fellow em urologia pediátrica. E ele pode fazer tratar as doenças urológicas, todas elas. Independente disso, ele tem a formação dele de cirurgião pediátrico. Então, o cirurgião pediátrico também vai operar o tórax, vai operar o abdômen, vai operar tudo. Eu, como urologista pediátrica, eu tenho a formação de cirurgia geral, opero tudo também, e depois urologia, e depois urologia pediátrica. Então, essa relação, ela é de especialidades afins e de áreas de atuação iguais. Então, as bases são iguais, só que a área de atuação é que se converte para a urologia pediátrica. Doutor, e a respeito dessa cirurgia, como é que ela funciona? É uma cirurgia simples, uma cirurgia complexa? Como é essa cirurgia de postectomia, que seria da fimose? Tá. A cirurgia nada mais é do que a excisão desse prepúcio. A excisão é a retirada, quisere-se, né? Então, você precisa fazer a retirada do prepúcio, fazer a ressecção do prepúcio e deixar a glande exposta. Então, é uma cirurgia que a gente
fala que é uma cirurgia de pequeno porte, porque é uma cirurgia que você faz muito rapidamente, na maioria das vezes com anestesia de sedação e anestesia local, e é superficial, porque você está operando praticamente a pele do prepúcio. Então, é uma cirurgia de sangramento reduzido, complicações reduzidas, de menor porte, de rápida cicatrização. Então, comparando com as outras cirurgias, a gente considera uma cirurgia de pequeno porte. Doutora, falando um pouco mais sobre mitos. Tem muitas mães que acreditam que não deviam operar o filho com 3, 4 anos de idade, quando já é caso de fimose patológica, por achar que vai ser uma cirurgia muito complicada. A senhora acredita que é melhor operar a criança no início da infância ou esperar crescer um pouco? Na verdade, o que define o momento de operar a criança é primeiro a gravidade da fimose, lógico. Se for uma fimose cerrada, que não abre por nada, que a criança está tendo infecção urinária, vai operar com 6 meses, 9 meses, independe disso. Passando dos 2 anos de idade, o ideal é operar quando a criança já saiu da fralda, porque o xixi da fralda ele pode causar uma cicatrização mais difícil. E eu, particularmente, gosto de fazer a cirurgia antes dos 5 anos de idade, pela questão de memória, que a gente não lembra das coisas que aconteceram na nossa infância antes dos 5 anos. Então, se algum trauma, alguma dor pós-operatório, a criança ela não vai lembrar desse momento se ela operar antes dos 5 anos. E existe também uma questão que é a segurança anestésica, que a gente também prefere operar as crianças após 1 aninho de idade, por conta da segurança anestésica. Então, existem essas informações que são importantes, tanto idade mínima quanto idade máxima, mas sempre a gente coloca para os pais as opções e por que operar nessa idade ou naquela, sem fralda, com fralda, depois de 5 anos ou antes, mas sempre a opção de escolha dos pais, com exceção de quando está causando problema. Existe alguma idade máxima para realizar a cirurgia de postectomia ou pode ser em todas as idades? Qualquer idade, idoso também faz fimose por bala no post-it de repetição devido a hiperglicemias. Então, os pacientes diabéticos nunca tiveram fimose na vida e aí passa a fazer bala no post-it de repetição e desenvolve fimose na idade avançada. Pode operar em qualquer idade, até porque a fimose pode se formar em qualquer idade. É muito comum a gente ver as mães, assim, às vezes, com vergonha de levar o filho ao urologista, porque acham que aquela condição é normal. Por exemplo, eu atendi na UBS uma mulher com seu filho, que ela falava que antes ela tentava fazer o estímulo para poder abaixar o prepúcio, colocar a glande para fora, só que ela não conseguia, depois ele parou de aceitar que ela tentasse ajudar ele. Aí eu alertei, olha, por mais que a senhora não queira fazer, é fundamental que a senhora leve ele a um médico urologista que trate isso, porque, por exemplo, se for feita uma má higienização, a gente pode ter até casos de câncer de pênis. E como é para a senhora a dificuldade de passar essa informação para a mãe? Como é para explicar para a mãe o procedimento que ela deve fazer em casa para que ela consiga ajudar o seu filho? A gente tem um pouquinho de resistência das mães, lógico, porque principalmente quando os meninos estão ficando maiores, que não querem mais que a mãe os veja sem roupa. Então a gente, lógico, explica da necessidade, da importância, e as mães nunca, jamais elas se recusam a fazer, porque elas sabem da importância que é a limpeza. Mas uma dica legal que eu acho é estimular o pai a fazer esse papel, porque às vezes a mãe fica inibida realmente, não quer e tudo, aí eu sempre digo, olha, fala com o pai vai para o banho com a criança, o pai mostra como faz e a criança vai copiar o pai e vai fazer bem direitinho. E você não vai ter que se incomodar com nada, porque é uma condição que é natural. A mãe ela não vai se recusar jamais a ensinar o filho, mas sempre eu dou essa dica, colocar o pai na jogada. Doutora, a gente queria saber também quais são as complicações mais comuns da fimose. A principal é a infecção urinária. A criança começa a apresentar infecção urinária e pode acontecer também de retenção urinária. A criança não conseguir urinar por conta da fimose. E a longo prazo, tipo, se a criança não operou na infância, no futuro, na vida adulta, quais são as complicações que ele pode vir a ter? Ele tem o maior risco de contaminação nas ISTs. Quem tem fimose tem o maior risco de contaminação. Existe também uma relação com câncer de pênis, porque a gente sabe que o câncer de pênis ele tem relação com higiene, e se você não expõe a glândula, você não faz a higienização correta. Então essas são as principais condições. Certo.
Agora, mudando um pouco de eixo, eu queria que a senhora explicasse também outra doença muito recorrente, que é a criptorquidia. A senhora pode dizer o que é a criptorquidia? Tá. Então, a criptorquidia é tudo que é cripto, né, o que está escondido, e orquidia é o orquido, que é o testículo. Então, é a condição onde o testículo ele não se encontra na bolsa testicular. Então, ele está em algum lugar ou não está, que existem as condições que a criança nasce sem o testículo, ou um deles, e a ausência do testículo na bolsa é chamada de criptorquidia. Doutora, e a gente também queria saber se existe uma idade ideal para fazer a cirurgia de criptorquidia. Também tem idade ideal. A idade ideal é de 1 ano e 8 meses, mais ou menos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, porque a gente vai reposicionar o testículo na bolsa. E o testículo ele tem um cordão. E esse cordão, quanto mais a criança cresce, ele pode ficar curto para alcançar o testículo, a bolsa testicular. E então o ideal é operar depois de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. É a idade ideal. Mas se passar desse prazo de 2 anos, eu posso realizar a cirurgia de forma tranquila? Fica um pouquinho mais difícil você conseguir colocar o testículo na bolsa. Então, quando passa dessa idade, o que a gente coloca para os pais? Que sempre tem que tentar colocar, lógico, porque o testículo ele não pode ficar fora da bolsa, porque existe um risco de malignidade. Mas a gente não tem como garantir que o testículo fique na bolsa ou que ele alcance a bolsa. Então, a gente sempre alerta aos pais que se acontecer a dificuldade de colocar na bolsa, ou se a gente colocar e ele depois não ficar, esse testículo ele precisa ser retirado, que aí tem que fazer uma orquiectomia. Então, a gente sempre alerta os pais para essa possibilidade de o testículo não conseguir ficar na bolsa pelo cordão estar curto, porque a criança cresceu, esticou e o cordão ficou curto. Quais são as principais complicações se o tratamento for adiado? É não alcançar o testículo, não conseguir chegar na bolsa. Se chegar, pode ficar com o cordão esticado, e isso pode causar alteração de vascularização do testículo. O paciente ele pode evoluir com perda do testículo mesmo, ficar atrófico, que é a atrofia. E a outra condição é se esse testículo não ficar na bolsa, ele pode desenvolver algum tipo de malignidade, quando ele fica fora da bolsa. Tipo um câncer de testículo. Câncer de testículo. Entendi. Bom, doutora, para esse caso, por exemplo, que o paciente ele não fez a cirurgia de criptorquidia, ele pode desenvolver alguma doença a partir disso sem ser o câncer? Não, nenhuma doença. O testículo, se ele fica fora da bolsa e não desenvolve câncer, ele perde um pouco da função dele e ele pode ficar atrófico, ele não se desenvolve. Doutora, e quais são os principais mitos e verdades que a senhora olha quando se trata de criptorquidia? O principal que eu acredito que os pais é achar que é normal e achar que não precisa procurar tratamento. Então, às vezes não percebe que não tem um testículo na bolsa. Então, e quando descobre, achar que aquilo ali é normal, que nasceu sem um testículo e que está tudo bem. Então, isso é mito, não está tudo bem, não é normal, tem que investigar, tem que saber onde está o testículo, se estiver tem que colocar na bolsa, se não colocar na bolsa tem que tirar. Então, essa é a verdade. Doutora, e a senhora pode falar de algum caso que a senhora já pegou sobre criptorquidia, ou que o pai não queria operar a criança, ou alguma coisa do tipo? Tem um caso conhecido até, que a mãe não quer operar, ele quer operar e a mãe não quer operar. E aí toda vez que eu encontro, olha, tá passando da idade. E é bem comum isso, a decisão ela é compartilhada entre os pais. Então, às vezes, a mãe não vai na consulta, ou o pai não vai na consulta, traz a opção e a decisão ela não acontece rapidamente. Entendi. Doutora, esses casos de criptorquidia, é possível que ela se relacione com o hipogonadismo? Quando o paciente tem a ausência dos 2 testículos, ele pode ser uma condição de DDS, que a gente chama, que é de distúrbio de diferenciação sexual, e a criança realmente não ter o testículo. E aí, na ausência do testículo, ele vai ser hipogonádico. Por isso que precisa fazer a investigação, porque a criança pode ter uma condição de hipogonadismo não diagnosticada e precisar tratar e repor hormônio, e só vai saber se fizer a investigação da criptorquidia. Doutora, agora puxando para outro tópico, que é o hipogonadismo. É recorrente? Na infância, não. Na infância não, porque vamos considerar que a gente
consegue considerar hipogonadismo na criança do ponto de vista laboratorial, porque no Brasil a gente não tem laboratório que tenha referência para a população infantil. Então, toda vez que a gente dosa hormônios, né, para a criança, que no caso é testosterona ou LH e tudo, a gente sempre orienta a mãe, olha, esse valor aqui é o valor que foi estudado nas pesquisas para a população adulta. Então, o valor que dá na criança, ele não pode ser comparado com a referência que vem do laboratório. A gente pede, a gente registra, mas aquele valor ele tem que ser considerado individual da criança. Não quer dizer que está fora dos padrões de normalidade, porque não pode ser considerado o valor de referência no Brasil. Então, a gente tem pacientes hipogonáticos, lógico, mas a gente precisa dos caracteres sexuais não desenvolvidos. A gente não tem, só pode dizer que tem hipogonadismo se a criança passa da fase de desenvolvimento dos caracteres sexuais e não desenvolve os caracteres, e aí você passa a investigar por quê. Mas uma criança de 8 anos, 7 anos, não tem sentido nenhum. Vou dosar hormônio para ver se está normal. Não tem sentido. Certo, doutora, a senhora pode explicar então para a gente o que é o hipogonadismo e esse eixo por trás dele, para que as pessoas consigam entender? Então, o hipogonadismo, ele pode ser masculino e feminino. É a queda de hormônios, tanto masculino e feminino, pode acontecer com as meninas também, tem meninas que também têm alteração de ovário, e aí não acontece a produção hormonal dos hormônios sexuais. Pode ser tanto da testosterona, que é produzida pelo testículo, quanto da progesterona e estrógeno, que é produzido pelo ovário. Então, tanto a menina quanto o menino, eles podem desenvolver hipogonadismo. E quais as causas? Podem ser as DDS, que são distúrbios de diferenciação sexual, pode ser um VNX testes, que a gente diz, a criança, o testículo não desce, no homem, por exemplo, e ele sofre uma atrofia dentro do abdômen, e aí quando a gente vai investigar, não tem testículo na bolsa, investiga, você não encontra testículo, ou seja, o testículo, ele, vamos dizer, ele sumiu durante o desenvolvimento dele, e aí a criança não tem hormônio, não tem testículo, não tem como produzir, e a menina da mesma forma. Então, o hipogonadismo é a ausência de níveis hormonais para desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, tanto de meninos quanto de meninas. A senhora pode diferenciar para mim e para as pessoas o que seria o hipogonadismo primário e secundário? Tá. O primário, o hipogonadismo, ele tem alteração central. Então, os hormônios de produção central, ou seja, no cérebro, né? Eles não são, o LH e o FSH, eles não são produzidos por qualquer motivo. Um tumor na hipófise, qualquer motivo pode acontecer o hipogonadismo primário. O secundário é quando a doença é no testículo. Por exemplo, uma orquiectomia. Você faz uma orquiectomia de um paciente que tem câncer de testículo e faz retira os 2 testículos, por exemplo. Ou então, no caso, paciente com câncer de próstata, que um dos tratamentos é fazer a orquiectomia bilateral. Então, esse paciente ele tem um hipogonadismo secundário, porque a causa do hipogonadismo é a ausência da função testicular e não a ausência do estímulo central para estimular o testículo a produzir o hormônio. Doutora, existe uma maior prevalência em meninas ou em meninos? E se sim... Não, independe do sexo. Certo. Mas não é uma condição muito comum. É bem incomum. Certo, tudo bem, doutora. A senhora sabe descrever a relação que o hipogonadismo tem com a obesidade? Sim. Na verdade, a obesidade ela faz parte da síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, ela é caracterizada por várias condições, inclusive na urologia. Não é somente o hipogonadismo, ela também causa aumento da próstata. Então, os homens que são obesos e que têm síndrome metabólica, eles têm uma próstata mais aumentada, têm sintomas prostáticos e tudo. E existe uma relação muito comum, que é a gordura visceral, a gordura abdominal, a gordura corporal do paciente obeso que tem síndrome metabólica. Ele tem um aumento maior de hormônios sexuais periféricos,
que é convertido na gordura periférica. E aí o aumento desses hormônios, que é o estrógeno e todo, o estradiol, ele causa um feedback negativo, né, no eixo hipotálamo gonadal, e aí o homem ele vai ter uma queda do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, os pacientes que estão acima do peso, pacientes obesos, pacientes com síndrome metabólica, na maioria das vezes eles têm queda de hormônio sexual, que é a testosterona. E faz parte do tratamento da síndrome metabólica e do paciente obeso, o tratamento junto com a urologia, que a princípio não é repor, pelo amor de Deus, nenhum obeso acima do peso e com distúrbio da síndrome metabólica não é para tomar testosterona, mesmo que ela esteja baixa, porque não é repondo que você vai tratar a condição. Uma curiosidade é que a gente tem 2 mecanismos para desenvolver esse hipogonadismo secundário à obesidade, né? Nos estudos epidemiológicos, a gente chama de síndrome de Mosh. Os 2 principais tem o periférico e o central. O periférico seria, com o aumento dos adipócitos, a gente vai ter uma maior expressão, como a professora falou, da enzima aromatase, que vai converter a testosterona em estrogênio. E por esse caminho, ele vai fazer o feedback negativo para o hipotálamo para diminuir a produção de testosterona, diminuindo a quantidade circulante. Só isso daí já explicaria o quadro de hipogonadismo. Só que, sendo um pouco mais específico, a gente tem esse mecanismo central que ele é um pouco mais complexo. No indivíduo obeso, a gente vai ter o aumento dos adipócitos, certo? Que vão produzir a leptina. A leptina seria um hormônio associado à saciedade, mas que possui outros papéis. E ocorre, ainda mais que isso, uma resistência central à leptina, o que diminui a expressão de um receptor, de um neuropeptídeo chamado quispeptina. A quispeptina, ela é fundamental para o estímulo ao hormônio chamado GnRH. O GnRH, ele vai servir como base para iniciar toda essa cascata de produção hormonal, que seria do LH, do FSH, o LH auxiliando na célula de Leydig para realizar a produção de testosterona e o FSH na célula de Sertoli para realizar a espermatogênese. E é muito comum a gente pensar assim, por exemplo, que tipo de pessoa vai ter esse hipogonadismo secundário à obesidade? Porque a princípio seria um paciente saudável, só que ele, por ele estar com sobrepeso, ele se encontra nessa situação. E estudos recentes mostram que a perda de 12% do peso corporal é capaz de retornar até 150 nanogramas de testosterona de nanogramas por decilitro. Ou seja, tirando o paciente daquele quadrante inferior e colocando na normalidade, só com uma redução de peso. Exatamente. Então, como eu falei, não é tomando a testosterona que o paciente obeso vai corrigir os níveis. Ele tem que perder peso para poder corrigir o eixo. E aí, quando ele corrige o eixo, ele sobe os níveis de testosterona. Como ele explicou, né, a fisiopatologia ela explica toda a condição e aí você tem que fazer o raciocínio contrário. Então, se a condição é essa, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que diminuir a adipócito para diminuir toda a cascata, fazer a cascata inversa do eixo hipotálamo gonadal. Doutora, e quais são as principais complicações que podem surgir nos pacientes com hipogonadismo? As principais complicações, a principal delas, que todo mundo tem medo, a testosterona ela é um hormônio sexual masculino. Então, ela tem influência no desejo sexual, é o principal, é o que mais acomete os homens, né, que é a libido, é o principal delas. Mas também pode afetar a função erétil masculina. Esses 2 são os principais. Então, basicamente esses 2. E existe também com o hipogonadismo, não do paciente obeso da síndrome metabólica, mas também existe o hipogonadismo do envelhecimento masculino. Ele também faz perda de massa muscular, aumento de gordura abdominal, perda de peso, perda de atenção, perda de foco, o pelo pode ficar fino, o pelo do cabelo fica fino. Então tem eu digo sempre para os pacientes que assim, o hormônio da testosterona é o que transforma o jovem em adulto. Então todas aquelas características que o jovem adquiriu, ganhou massa muscular, ficou forte, ganhou pelo, ganhou barba, quando entra no hipogonadismo ele vai perdendo tudo. Então ele perde massa muscular, perde pelo, perde pelo da perna, pelo do braço. Então existem algumas condições, eu já fiz diagnóstico no consultório, o paciente percebia que não tinha pelo no braço, não tinha pelo nas pernas, e ele tinha um tumor de hipófise. Então, a causa do hipogonadismo dele era um tumor de hipófise, e ele percebeu porque ele não perdeu os pelos dos braços, das pernas.
E aí é uma característica secundária que ele percebeu, que ele viu que estava diferente. E aí foi no consultório com a queixa da libido, e aí quando a gente veio, o paciente não tem pelo e tudo, aí a gente faz o diagnóstico de hipogonadismo secundário. Certo, e doutora, ou primário. Em quais situações a gente vai fazer a reposição hormonal em um indivíduo jovem? No jovem, não faz. Não faz? Não faz. Porque a reposição é a da deficiência. O máximo que pode acontecer no paciente jovem é quando ele não produz pelas condições de malformação que ele tem, porque não tem testículo, porque tem alguma condição que fez perder o testículo, um tumor de testículo, a quimioterapia para tumor de testículo. Então, existem algumas condições patológicas que a pessoa não tem, não produz hormônio. Então, ele repõe, e principalmente a criança que vai entrar na pré-adolescência, que precisa desses caracteres sexuais que eu falei, ele precisa ter os caracteres. Então, a gente repõe para ele poder desenvolver os caracteres. Então, essa é a indicação. Agora, o paciente jovem, adulto, saudável, que tem níveis baixos de testosterona, só pelo nível baixo de testosterona, não repõe. A outra condição de reposição é no hipogonadismo do envelhecimento, e a outra é no tratamento da síndrome metabólica, porque faz parte do tratamento, junto com a endocrinologia e tudo, você faz uma reposição, mas a reposição, assim, programada para terminar, enquanto o paciente perde o peso por outros tratamentos que ele faz, que a gente sabe que ele é multidisciplinar. Então, seria como terapia adicional, né? Por exemplo, a reposição hormonal nesses casos de síndrome metabólica. Isso. Porque, por exemplo, a gente encontra estudos que falam que indivíduos hipogonádicos têm maior resistência à insulina, por exemplo. Sim. E tudo isso dificulta o processo de emagrecimento. E dentro desse cenário, então, que o paciente ele tem uma síndrome metabólica, ele não é mais um jovem, e ele está com uma deficiência de testosterona, a reposição seria um tratamento coadjuvante. Associada a medicamentos, exercício físico. E temporário. É como se fosse, a gente fala que é um estímulo, porque quando começa a fazer a testosterona, o paciente ele perde um pouco de peso, ele ganha massa muscular. Então, assim, é como se a gente desse a energia que ele precisa para poder malhar, para poder correr, para poder fazer tudo que ele precisa, que no final das contas é o que vai tratar o hipogonadismo dele, é o emagrecimento. Então, às vezes, é necessário fazer alguma testosterona como um up, para que o paciente aceite melhor as outras condições que ele sabe que tem que fazer, que é perder peso ou atividade física e baixa de ingesta. Doutora, e para finalizar esse tópico, a senhora poderia falar sobre algum caso ou sobre mitos e verdades? De hipogonadismo? Sim. Existem vários casos. Eu tenho vários pacientes com hipogonadismo, de todos os que eu falei, né? Tem crianças que não têm o hormônio mesmo, não produz, e que recebe o hormônio do governo para poder se desenvolver crescer, desenvolver os caracteres. Tenho pacientes com tumores, né, de hipófise, que fazem tratamento e recebem a medicação para o tumor de hipófise e corrige e não precisa tomar testosterona. Tenho pacientes que têm tumores de hipófise que já operou e que precisa tomar testosterona. Isso é super chato. Recentemente eu tive um paciente que, por conta do uso indiscriminado que todo mundo está usando, o custo da testosterona aumentou muito. Então, quem está precisando e que precisa tomar todo mês, elevou demais o custo. Então, ele reclamando: doutora, eu não estou conseguindo tomar a minha dose mensal, porque o custo aumentou muito, porque está todo mundo tomando testosterona. Todo mundo sabe que na hora que aumenta a busca, o preço sobe. E tem os pacientes também obesos, os pacientes pós-bariátrica, e tem os pacientes com hipogonadismo do envelhecimento, que tem a queda de testosterona pelo envelhecimento. Então, eu sou urologista de formação adulto. Então, eu tenho os pacientes para todas as idades e em todas as condições que eu falei. Doutora, mais uma vez, a gente queria agradecer pela senhora ter aceitado o nosso convite, tanto a LANU, como a LACIPED, como o CAMUC. Fica muito honrado pela presença da senhora aqui. Tirar essas dúvidas para a população é muito importante, porque o conhecimento sempre ajuda, sempre é bom. E às vezes a mãe ou um pai encontra o filho numa situação dessa, que tem os sintomas que a senhora disse, mas por não ter o conhecimento não trata. Então, o seu papel é fundamental nisso. Agradeço muito, professor.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, doutora. Acho que é muito importante também a gente trazer essa parte dos mitos e verdades para os pais saberem. Não, mas isso daqui tá errado. Eu posso tratar desse jeito. E eu achei que foi muito importante para deixar tudo bem esclarecido. A gente queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade e por ter trazido tanta informação. Eu agradeço o convite. Estou à disposição quando quiser conversar sobre outros temas. Pode me chamar que eu virei com todo prazer. Certo. O que tu tá falando aí, menina? É verdade. Então calma, então essa parte tu recorta, né? Eu não sabia mais nem o que falar agora no final. Eu fiquei pensando Nas redes sociais. Nas redes sociais. É só marcar, né, não? Não, a gente pode falar assim, doutor, quem quiser marcar uma consulta com a senhora, como é que pode Acho que procurar? o pagamento para ela, o pagamento para ela é Eu acho que é isso onde aí. ele encontrar, né? Onde ele encontrar, pronto. Aí eu digo nas redes sociais. Vai. Sou super. Pronto, Mentira, vai, gente. vai. Não sei nem mexer. Quem mexe é Vai, meu filho, mas tudo bem. Prepara aí, já pode. Pode. Doutora, e onde a gente pode lhe encontrar? Eu atendo crianças aqui no Selma, atendo também no Hospital Universitário Materno Infantil. Então, esses dois locais são onde eu atendo os pacientes no setor público de saúde e atendo no consultório particular. Para me encontrar nas redes sociais, doutora Tereza Cristina, urologia pediátrica, é facinho de encontrar. Podem me encontrar por lá. Obrigado, doutora. Foi um prazer. Gente, não esqueçam de seguir também o Instagram da TalkMed, também seguir o Instagram da LACPED e da Lanu. Isso. Mas, doutora, jogo rápido, não foi?